Vamos à palavra. Talvez essa palavra, ela não vai ter uma aplicação na vida de vocês. Vocês vão ouvir essa palavra e no final da palavra vocês vão dizer assim, nossa, isso aqui eu consigo aplicar em tal área da minha vida. Mas eu tenho compreendido, e eu estou falando isso pela minha própria experiência de vida, sabe? E eu acredito que naquilo que a gente foi muito exposto, é onde mais a gente se empenha em ensinar, sabe? Eu sentia muita dificuldade quando eu me reconciliei com o Senhor. Eu me reconciliei lá com meus 23 anos. Eu sempre faço confusão se é 21 ou 23, mas é por aí. E eu conheci o Senhor muito novinha, conheci com 9 anos mais ou menos. Mas aos 14 anos eu me desviei e fui para o mundo. E quando eu voltei, eu sentava na igreja, e a igreja ela tem um palavreado, né, uma gíria muito própria, né? E quem vem de fora e nunca ouviu a palavra, não tem conhecimento, não está no gueto, não sabe do que a gente está falando, né? Então eu tinha muita dificuldade assim de entender. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que para minha maturidade cristã tinha certas coisas que eu precisava compreender sobre Deus, sabe? Porque a gente prega muito, e tudo bem, gente, não é errado, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. A gente prega muito sobre como você vai viver a semana, né? O que você viveu a semana, como você vai viver a próxima. E a gente deixa o ensino para a sala de aula, né? Mas seria muito prudente da nossa parte misturar tudo, sabe? Então hoje, talvez eu não traga uma aplicabilidade para a vida de vocês diária, mas vai fazer diferença na maturidade de todos nós, né? Então tá bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar, eu queria definir a palavra atributo, tá? Eu vim com o computador porque não imprimiu, eu gosto de folha, mas tá ruim, vocês me veem? Não, né? Então tá bom. Então, eu queria definir a palavra atributo. Atributo é a forma de descrever uma coisa ou uma pessoa. É a característica peculiar. Então, eu trouxe umas coisinhas. Eu gosto de ser lúdica. Esse copo aqui não vai dar certo. Vamos lá. O que é característica peculiar? Quando vocês olham para essa bola e eu perguntar, essa bola é? O que é? Redonda e azul, certo? Muito bem. Essa bola é redonda e essa bola é azul. O que é característica peculiar dela mesmo? Prestem atenção. Ela? Se eu trocar o material que está cobrindo ela, ela vai ser de capotão? Ela vai ser de plástico? Ela pode ser de qualquer material, certo? Ela pode ser também de qualquer cor. Mas tem uma característica que não tem como mudar, que ela vai ser bola no mundo inteiro. Exato. Como é que é? Isso, amor. Ela é redonda. Aqui ela quica. Mas o Juninho que me emprestou essa bola, ele me deu uma bola que não quicava. Então a característica peculiar da bola é que ela é redonda. Certo? Muito bem. Se eu pegar o Léo, vamos supor que o Léo se perca e eu preciso dar uma descrição do Léo. Qual é a primeira descrição que eu vou dar do Léo? O Léo é branco. Porque se eu disser assim que o Léo é asiático ou negro, vão encontrar o meu Léo? O nosso Léo? Não vão. Então a primeira característica mais evidente do Léo é que ele é branco. Certo? Muito bem. Isso aqui é uma massinha. Qual é a característica dessa massinha?
Muito bem. Ela não tem uma forma. Porque se eu ficar apertando ela aqui, ó, ela não vai ter forma. Nunca ela vai ter forma. Nós estamos falando de forma. Lembra que eu disse que atributo é a forma como a gente descreve algo. Então não adianta eu dizer assim, ela é maleável. Ela não tem uma forma, ok? Então é nisso que nós vamos focar. Essa massinha não tem forma. Vamos abrir aí em Gênesis 1:1. Gostoso ficar apertando esse negócio? Desestressa também. As meninas da casa da dona Isa, lembram o que eu contei a respeito de mim? Está acontecendo agora. Vocês lembram? A massinha. Vamos lá. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, o que Gênesis tem a ver com a bola e com a massinha? Nós estamos usando aqui uma metáfora. E aí, o que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem, é legal a gente trazer isso, né? Que às vezes a gente esquece lá na quarta, quinta série. É uma figura de linguagem que significa comparação. Então, nós estamos fazendo uma comparação para que fique melhor o entendimento da gente sobre o que nós vamos falar, tá? Então, o que significa? Tem a ver com a comparação de algo definido, a bolinha, e algo indefinido, ok? Com forma peculiar, a bolinha, e algo sem forma definida. A forma definida no sentido de coisa ou pessoa. Para que eu sirvo? Qual é o meu propósito? Qual é o sentido? Se algo não tem forma, ele é vazio de sentido. Então, se eu pego aquela bola, eu sei que ela é redonda e o sentido dela é quicar, pular, certo? Isso aqui não tem sentido nenhum, não tem forma, é vazio, é indefinido, não tem um propósito. Aqui não tem um propósito. Mas a Bíblia, ela afirma, né, que a terra era sem forma e vazia. Mas, antes de mais nada, a gente precisa entender uma coisa. O que eu estou querendo dizer com usar o molde da massinha, não estou dizendo que lá em Gênesis a Bíblia está dizendo que a terra era moldável. Tá? A Bíblia não fala isso, que era uma massinha que Deus foi lá e ficou moldando. Tá? Só para esclarecer. Então, o que nós entendemos por sem forma e vazia? Esta terra ainda não era preenchida, organizada, não tinha equilíbrio, ou seja, não tinha sentido. Ela era sem forma e vazia. A bola, ela tem um sentido, pular. A terra ainda não tinha. Deus vem com seu Espírito sobre a face das águas, com a sua palavra, que nós sabemos, a partir de João, que era Cristo ali, e começa a dar sentido àquele lugar. Tudo que foi feito na terra foi feito para dar sentido a ela. O sol, a lua, as plantas, as abelhinhas, tudo foi dado sentido a ela. E qual era o sentido da terra? O que Deus queria estabelecer como sentido para a terra? A vida. Tudo aqui é vida, gente. Não estou falando do papel. Tudo que Deus criou tem vida. As plantas, as bactérias, as aves, o mar, tudo tem vida, né? Tudo que Deus criou na terra foi feito para a manutenção da vida. Então, quando você pega uma abelha, você olha, uma abelha é um bichinho que produz mel. Não, gente, é muito mais do que isso. A abelha poliniza. A abelha pega os negocinhos lá da plantinha
e joga nas terras e vai frutificando. Quando Deus criou a terra, Deus criou pensando nisso. Na continuidade da vida, a manutenção da vida. Quando nós pegamos uma fruta, toda fruta tem o que dentro dela? Semente, manutenção da vida, porque senão eu ia comer uma vez e acabou, né? Então, tudo que foi feito para dar sentido, sustentar e moldar a terra. No mesmo Gênesis que vocês estão, vamos no versículo 26, que diz assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. E aí eu queria fazer um adendo aqui, porque lembra que eu falei para vocês que eu acho que o púlpito é um lugar que a gente precisa ensinar tudo que a gente puder? Muito se tem falado do termo no original. No original, a palavra tal quer dizer... Essa parte que nós acabamos de ler, eu quero explicar para vocês o que é isso, porque eu sei que a maioria não sabe. Façamos o ser humano, ser humano. Primeiro a gente precisa lembrar que a Bíblia foi escrita há milhões de anos. Essa parte foi milhões de anos, certo? Naquela época, o que eles falavam, a forma como eles falavam, não é o que nós falamos e a forma como nós falamos hoje. Hoje nós temos milhões de anos que se passaram, não só isso, mas a questão de país para país nós temos uma cultura. O que aqui para nós é um palavrão, lá em Portugal não é, ok? Então a gente precisa entender isso. As pessoas que escreveram a Bíblia e aqueles que foram passando de geração em geração, traduzindo ela para uma contemporaneidade, para que a gente possa entender, cada geração, né, for fazendo isso, ela vai colocando de uma forma mais clara e que a gente consiga adaptar a nossa vivência de hoje. Esta palavra, ser humano, no original, quer dizer, você vai ouvir aí, você vai ler em algumas Bíblias, homem. Não é homem, sexo, é homem, espécie. Já, quando você lê ali embaixo, homem e mulher os criou, ali é sexo. Então, você percebe que muita Bíblia vai estar homem, mas não é homem, é ser humano, porque é espécie. Então, essa palavra ela já foi melhorada para ter uma melhor aplicação no contexto do que a gente está lendo. Porque se eu souber um mínimo de português, tiver um mínimo de interpretação, eu vou ler o texto, vou vir lá do começo. Por isso que a gente insiste que tem que ler o contexto, não é só um versículo. Se eu for lendo lá do começo e tiver aqui homem e não ser humano, eu vou entender que está falando de espécie. Mas para que complicar se eu posso colocar ser humano? Então, vocês entendem? No original, esta palavra aqui, ser humano, vai estar traduzida em algumas Bíblias por homem. Mas existe uma outra palavra que eu não sei hebraico, não vou tentar falar, então não preciso tentar falar o hebraico aqui. Essa outra palavra vai atribuir a sexo, macho e fêmea. Então, sempre quando vocês ouvirem alguém falando sobre isso, a gente entender do que é que está sendo falado. Para que a gente usa isso? Nós estamos vivendo, graças a Deus, a gente vive numa era de muito conhecimento. Conhecimento não nos falta, gente. A gente pode buscar muita informação. Então, a gente poder usar essas ferramentas é uma bênção, gente. Para até tirar, sabe, aquela nuvem que paira. Ai, mas a Bíblia não diz bem isso. Não, diz sim, porque lá no original
esta palavra também pode ser atribuída a isso, tá? É que nem vida. Se eu falar vida, eu posso tá falando assim, eu estou viva. Eu estou falando de vida, eu estou viva. Mas a palavra viva, dependendo de onde ela foi aplicada, ela tem um outro significado. Ok? Tudo bem isso para nós? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. É só para a gente melhorar a forma como a gente ouve. Muito bem, continuando lá. Deus cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. A imagem era física? Claro que não. Porque a Bíblia vem dizer o quê? Que Deus é espírito. E se ele é espírito, ele não tem uma forma física. Outra coisa importante, Deus, ele é criador. Nós somos todo criado. Nós temos uma forma, ele nos deu uma forma, tanto física como alma, emocional. Mas Deus não tem forma. Então não foi uma imagem de semelhança, a Deus tem nariz, olho, boca. Quando a gente lê isso na Bíblia, é só uma forma de descrever Deus para a gente entender um pouco melhor o contexto do que está sendo falado. Mas Deus não tem nariz nem boca, como a gente tem, né? Então essa forma, essa imagem e semelhança, no original, nós vamos ter correspondente, similar. Então nós somos correspondente a Deus, similar a Deus. Mas o quê? O homem, ele é a representação do eu do Senhor. O homem, ele é sensível, ele é artístico. Olha, só olhar para o que Deus fez na criação, né? Como é que a gente conseguiria pegar um belo corpício e colocar lá dentro um monte de órgãos que cada um faz uma coisa diferente, todos funcionam junto, e aquilo tudo dá certo, e quando tem um probleminha tudo desanda? Não é? A gente conseguiria fazer isso? Como é que a gente conseguiria criar a fotossíntese, né? E como a fotossíntese é importante para a vida. Então Deus, ele é artístico, ele é criador. Olha só quanta coisa a gente cria, né? Nossa, às vezes eu olho para a capacidade do ser humano, eu vejo Paulo falando que não podia, ele não enxergava mais, né? E nós temos óculos, né? Glória a Deus pelo óculos. Quanta coisa o ser humano cria de belo. O ser humano cria muita coisa de belo. Então Deus, ele nos dotou desse ser criativo. Ele nos dotou de empatia, inteligência. Nós somos um ser autoconsciente. Nós temos uma consciência e sabemos o que é a nossa consciência. Nós somos capazes de nos relacionar com o outro, com os iguais e os diferentes. Deus dotou o homem de domínio. Nenhum outro ser vivo Deus dotou de domínio. O homem é o único que é capaz de dominar qualquer criação de Deus. Desde a baleia até uma bactéria. Deus, ele nos dotou de um cérebro criativo, inteligente, com capacidade de amar, se alegrar, de exercer justiça, porque Deus é justo. Bondade, exercer misericórdia. E olha que interessante, tudo isso ao mesmo tempo. Diz para mim que o cachorro faz isso. O cachorro é fiel, mas ele está limitado a isso. Deus termina a sua criação, tudo ele vai fazendo, olhando, e ele vai dizendo, é bom, é bom, é bom. E aí quando chega no homem, ele termina o homem, ele junta toda aquela criação e diz, é top. É muito bom. Errôneo é a gente dizer que Deus disse que a criação do homem, Deus viu que era muito bom. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus terminou a sua criação com a finalização do homem. A Bíblia fala que o homem, ele é a coroa, sabe? Tipo,
terminou, pá, finalizou a cereja do bolo, mas não é ele muito bom. Toda a criação, inclusive o homem, é muito bom. Deus dá forma ao homem. E qual é a forma do homem? Imagem e semelhança de Deus. E para que o homem foi criado? Aí se eu perguntar para vocês, por que o homem foi criado? Alguém sabe me falar? O que assim vem rápido na cabeça? Vamos, gente, a gente ouve isso toda hora. O homem foi criado para louvor da sua glória. Mas eu queria combater um pouco isso, sabe? Sim, se o homem é a cereja do bolo ou o término do bolo, seja lá o que for que vocês queiram, sei lá, a cobertura do bolo, não importa. O homem, ele, como toda a criação do Senhor, ele está ali para mostrar a grandeza do Senhor, porque nós funcionamos lindamente. Gente, não tem ninguém aqui que é parecido. Nem os nossos filhos são realmente parecidos. A gente fala, é a cara do pai. Mais ou menos. Não pode ser a cara do pai, porque o pai é um, né? O filho é outro. Ele é parecido. Então, Deus nos criou para o louvor da sua glória? Sim. Mas será que foi só isso? Será que está faltando louvor para Deus? A Bíblia fala que os anjos, os querubins, os 24 anciãos, têm louvor no céu, ó. Santo, 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 santo. O tempo todo. Então, será que está faltando louvor para Deus? Será que a gente fica louco? Glória, 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 glória. Santo, santo, santo. É só para isso que Deus nos criou? Não está faltando louvor para o Senhor, né, gente? Na verdade, eu quero pontuar 2 sentidos da nossa imagem e semelhança para que Deus nos criou. E um deles é governar. Quando nós olhamos para o versículo que nós acabamos de ler, e aí eu quero que vocês tentem fazer um exercício de entender. Governar. Governar. Se eu falar para o Léo agora, Léo, o que você governa na sua vida? O Léo vai dizer nada, porque ele depende do pai e da mãe para tudo, certo? Certo, Léo? Me dá o cartão, mãe. Eu vi muito essa semana isso. Então, nós perdemos a perspectiva desse governo. Deus nos criou para governar. Façamos o homem, o ser humano, espécie, a nossa imagem e semelhança. Deus domina. Ele dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves, papapá, papapá, papapá. Teve alguma coisa que Deus disse que não era para dominar? Então Deus nos formou para o governo. Deus compartilhou conosco a administração da terra, o cultivo da terra e o cuidado da terra. Terra, não é terra, barro, terra, criação. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para simplesmente nos colocar a gente na terra e vai lá, plantinha, cresce aí. Vai lá, frutinha, cresce aí. Não. Se você for ler Gênesis 1 e 2, você vai ver que antes mesmo da queda do homem, Deus já estava dizendo para o homem cultivar a terra. Então, Deus não nos criou para não fazer nada. Deus nos criou para dominar a terra. E este dominar, no original, o sentido está claro sobre administrar. Era o nosso papel cuidar da terra. Era o nosso papel cultivar a terra. Era o nosso papel dominar a terra. Era o nosso papel dar nome aos animais. Tanto é que Deus chama o homem, o ser humano, e diz, vamos lá, dá nome aí para todos os bichinhos que eu estou apresentando para você. Imagina a fila e Adão lá, fulano, ciclano, beltrano. Olha a inteligência
que Deus deu ao homem, a forma como ele deu nome aos animais, também deve ter sido a partir das características que ele viu. Somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos aquela síndrome do cachorro que quer da mudança. Sabe? Não somos nada, não somos ninguém. Porque caímos, porque pecamos, significa que a imagem e semelhança de Deus não existe mais. Mas isso é uma mentira do diabo. Nós caímos, nós pecamos, o pecado está em você, o pecado está em mim, vai estar para sempre. Nós vamos estar em constante evolução, em constante conhecimento, constante transformação. O Espírito Santo vai estar ali constantemente nos ensinando, nos ajudando a vencermos as nossas fraquezas, os nossos pecados. Mas isso não quer dizer que o domínio não esteja em você. Isso não quer dizer que porque você falha e eu falho, significa então que nós perdemos a autoridade sobre aquilo que Deus nos deu. Dominem! Existe uma teologia dos 7 montes. E durante muito tempo eu achava que isso era besteira, mas não é. Que diz, acho que o Fernando pode me ajudar até melhor, que diz que os cristãos estariam nas 7 áreas de atuação. Que seriam quais, amor? Você lembra de algumas? Artes, enfim, as 7 áreas. Depois eu mando no grupo lá para não ficar perdido. Ficar o dito pelo não dito. Que os cristãos, que os filhos da luz deveriam estar nessas áreas dominando. Então a gente diz assim que a gente não pode falar de política. Que o cristão não deve se envolver com a política. Mas isso é uma mentira também, gente. O cristão não deve se envolver com ideologia. É uma diferença muito grande. Mas o cristão tem que saber em quem votar, por que votar. Porque nós precisamos de cristãos em todas as áreas desse planeta. Você e eu não temos que ficar ambicionando só cantar, só pregar, só aqui. Como se aqui fosse só aqui servir o Senhor. Mas e lá fora, como foi pregado aqui ontem, inclusive foi falado aqui ontem, de nós sermos relevantes e influentes, e nós vamos ser relevantes e influentes só aqui dentro do nosso gueto. Deus chamou você e eu para dominar lá fora, com justiça, porque lembra que Deus nos dotou dos atributos dele? Justiça, misericórdia, amor. Então, Deus compartilhou conosco a administração da terra. Era para a gente estar administrando. E não com a síndrome do cachorro que caiu da mudança, do cachorro vira-lata. Deus nos ortogou. Palavra difícil, né? É o que ser bonita. O cuidado de algo que ele gastou muito tempo, muito empenho para construir. E aí, esse é o ponto que eu queria assim, que vocês absorvessem. Que esse é o nosso maior pecado, a nossa maior falha. Nós olhamos para a criação do mundo e lemos a Bíblia. Deus criou a terra em 6 dias, certo? E descansou no 7º. Olha que lindo, 6 dias nossos, 24 horas. Gente, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos. E vice-versa. Então, será que foi em um dia? Lógico que não. Porque se você for ler Gênesis 1, se você for analisar ali, para mim tem um princípio muito claro que o que Deus está criando ali é o tempo. O nosso tempo. As 24 horas. E se você for ali caminhando, você vai ver que Deus cria o sol e a lua para o quê? Para gerenciar essas 24 horas. Então, quem criou o tempo foi Deus. Que tempo? O nosso tempo. Porque o tempo de Deus é outro. Deus levou, sei lá quantos bilhões de anos, tirando o tempo de Deus e colocando dentro do nosso, para a gente ter uma ideia. Porque a gente não pode, inclusive, afirmar que foram 1000 anos. Que um dia foi 1000 anos. Isso pode ser metafórico. Então, vamos pensar. Toda essa criação que tem um ajuste em cima de outro ajuste para funcionar, foi feito em 6 dias humanos? E o desgaste. E aí vão falar, mas Deus não se cansa. A Bíblia fala que Deus não se cansa. E esse 7º dia descansou, não foi para Deus, gente. Foi para nos ensinar que nós precisávamos descansar.
Tínhamos que ter essa cultura. Mas isso é pregação por outro tempo. Esses 6 dias, Deus estava ali, ó. Gente, a Bíblia vem falar que Deus criou as galáxias, gente. Tudo isso para sustentação da terra. Tudo isso para gerar isso daqui. E isso foi assim. Mas a gente pega uma planta e arrebenta com aquela planta, arranca ela, joga fora, como se Deus não tivesse tido desgaste. E aqui eu estou dizendo desgaste, ó, entre... Ah, tá bom, vamos entender. Como se Deus não tivesse... Essa não seria a melhor palavra, desperdiçado, gastado, mas eu vou usar essa para a gente entender melhor, né? Porque é só o que vem na minha cabeça agora. Tempo para fazer tudo isso. E a gente destrói. Vamos lá? Nos Estados Unidos, a água da torneira deles é uma água top. Não é que nem a nossa, não. Eles bebem água da torneira. Mas se você for na casa de um estadunidense, mais uma palavra bonita, eles só bebem água de garrafa. Para onde vai todo aquele plástico? Então, ser cristão, servir ao Senhor, é, em primeiro lugar, respeitar aquilo que Ele demorou, ó, décadas, milênios, sei lá quanto, colocando no nosso tempo para construir. E eu não estou falando aqui sobre ativismo ecológico, gente, não é nada disso. Mas estou falando a partir daquilo que você mesmo consome. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus te deu um corpo, uma imagem interior, mas Deus te deu um corpo. Deus gastou tempo para pensar como é que é fazer o teu corpo, para ele funcionar. Mas a gente come tudo quanto é tipo de fast food. Não, estou brincando. Então, tudo isso, gente, nos leva a ter uma consciência de como nós tratamos a nós mesmos, ao próximo que Deus criou, que Deus gastou tempo, que é um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, e que eu desrespeito só porque eu acho que aquele cara não é legal. Que eu falo mal porque eu acho que aquele cara não é legal. Que eu taco pedra porque eu acho que aquele cara não é legal. Enfim, e toda a criação do Senhor. Agora pensa só. Quem tem filhos, pense em filhos. Quem não tem filhos, pense em alguma outra coisa. Você vai lá, você põe uma criança no mundo, você tem todo o desgaste de cuidar daquela criança. Gente do céu, não é brincadeira não. Né? Não é brincadeira não. Ó, eu tive trombose anal. Com 15 dias que eu tive a Clara, eu tive que estar fazendo cirurgia. Com 30 dias eu estava fazendo uma outra cirurgia da coluna. Fora o que eu fiz, a cesárea, só para ela nascer. Aí eu fiz tudo isso, eu e o Fernando passando madrugada atrás de madrugada, com essa menina berrando. Gente, toda a construção para resguardar a mente dela, a forma dela pensar, todo o entorno dela, onde ela ia estudar. Nós ficamos anos sem carro para que ela pudesse estudar numa escola particular. Gente, foi sofrido. Aí chega um endemoniado, um filho do cão, vai lá e oferece um pacote de cocaína para minha filha. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos oferecendo pacotes de cocaína para a terra que nós estamos e para o outro. Cada vez que a gente vomita o nosso mal no outro que Deus criou. Isso aí não estava no script, mas beleza. Mas é uma compreensão, certo? De que Deus colocou tudo de si para aquilo que nós destruímos. Eu sou a favor da reciclagem. A minha casa recicla há muitos anos. A gente recicla tudo que a gente pode. Mas nós vivemos num tempo que é, compra outro, joga fora. Não vou entrar nesse mérito, senão vai longe. Mas enfim.
Nós precisamos compreender, entender claramente a natureza de Deus. A natureza do mundo todo criado. E do nosso papel no mundo. Nosso sentido no mundo. Nosso propósito. A gente busca saber qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Muito bem, meu bem. Seu propósito é cuidar da terra e cuidar do outro. Aí é o seu propósito. Goste você ou não. E se você não fizer isso, se eu não fizer isso, vai dar ruim, que é o que está acontecendo. Vai dar ruim. Então a gente vai para o Instagram e fica lá vomitando também, escrevendo, xingando, brigando, sabe? Esquerda, direita, vou ver. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Mas nós só estamos denegrindo, desprezando, desmontando, dilacerando toda a criação de Deus. Nosso propósito é cuidar e zelar. Nosso propósito é ser relevante, influente e simples. Somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos a forma de Deus. O ser humano é internamente a imagem de Deus, a única espécie que tem características peculiares de Deus. Governem com excelência. Governem segundo a imagem e semelhança de Deus que está dentro de você. Segundo, lá atrás, vamos voltar lá atrás. Deus nos criou, a partir do que nós estamos trabalhando aqui hoje, Deus nos criou para dois sentidos, dois propósitos. O segundo primeiro é dominar, governar. O segundo é relacionamento. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Coloca o gráfico para mim aqui, Moisés, por favor. Quando Deus, sabe qual é? O que o Juninho mandou? Tá aí ou não tá? Chama ele, por favor. Vamos lá. Deixa ele chamar. Deus visita o ser humano. Se você for ler Gênesis 1 e 2, você vai ver Deus visitando o ser humano. Na viração do dia. Você vai ver Deus chamando Adão para dar nome. Deus fala com ele. Deus tem relação com ele. Gente, eu precisava muito daquele gráfico. Desganar o Juninho. Juninho, vou te esganar. Você está me ouvindo? Bom, o relacionamento de Deus. Era para estar aqui um gráfico que em cima teria uma bola, e embaixo teria outra bola. Conseguem pensar? Agora pensem essas duas bolas se fundindo. Aí no meinho, só no meinho, ficaria uma terceira bolinha. Consegue? Aqui, aqui. Então, muito bem. Só que vocês vão pensar isso de cima para baixo. Lá em cima vai estar escrito tabernáculo. Aqui embaixo vai estar escrito terra. E aqui no meio vai estar escrito Éden. Ok? Deu para ver? Então, tá bom. Gente, faz o que tem, né? Muito bem. Deus nos criou para relacionamento. Relacionamento com Ele. Lá no Éden, quando Deus criou a terra, Deus criou esse lugar, esse jardim. Éden significa delícias, prazer. Não o prazer humano, não o prazer das afeições humanas, o prazer glorioso da presença de Deus. E aí aqui eu vou novamente compartilhar uma experiência que eu tive, já compartilhei, vou compartilhar de novo. Eu fui arrebatada. Em 2003, eu estava ajoelhada na minha cama, cantando, chorando, orando, e eu fui arrebatada. Fui arrebatada mesmo. Eu vi meu corpo e Deus me levou para um lugar que era uma espécie de porta, meio... Não dava
dava para ver direito, meio tudo nublado, assim, sabe? E era como se fosse terra. E essa porta gigante aberta, ela estava toda esfumaçada, então quando eu olhava assim para dentro, eu não via nada lá dentro. Mas eu sabia que tinha algo ali. E né, na ponta assim da porta, sem querer, o meu braço encostou na fumaça que estava lá dentro. Só quero que vocês entendam uma coisa, em 2003, eu ainda não tinha me debruçado sobre o estudo do tabernáculo, ok? E ali, quando eu encosto nessa fumacinha, eu caio. Irmãos, eu vou viver e vou morrer contando esses testemunhos. Porque eu digo para vocês, nós amamos os nossos parentes, nós queremos que todos eles sejam salvos. Mas eu estou dizendo para vocês, o dia que Deus nos levar para Ele, se você pensa que você vai olhar para trás e vai sequer sentir saudade daquele parente que não foi, que você vai chorar, que você vai sofrer, você não vai. Porque lá não entra morte, nem dor, nem angústia, nem tristeza. A presença do Senhor é plena. Juro, gente, não tinha tristeza, angústia, sabe, ansiedade, sentimento de vazio, não tinha nada disso. E todos os outros sentimentos que são bons, alegria, paz, também não tinha. Porque não era assim, agora eu estou sentindo alegria, agora eu estou sentindo paz. Não, era como se todos eles estivessem numa massa só dentro de mim e eu estivesse completamente completa. Essa é a presença de Deus que nós vamos ter na eternidade. Sabe? E é essa presença que Adão e Eva, tinha ali no Éden. Porque a Bíblia vem dizer que o tabernáculo de Deus desceu e meio que se misturou a essa terra, ali no Éden. Então, ali eles tinham a árvore da vida, o que significa que a presença de Cristo estava lá, como vai estar na eternidade. Nós vamos ter acesso à eternidade por causa de Cristo. O corpo, a vida, tudo transformado por causa de Cristo. Lá eles tinham essa presença. Eles poderiam tomar do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Tanto é que depois que o homem peca, Deus tira eles dali do Éden para que eles não comessem daquela árvore. Porque se eles comessem, eles iam viver com aquele pecado eternamente. Né? Então Deus estava ali. Aquela presença gloriosa na vida de Adão e Eva. Essa presença gloriosa desse jeito foi tirada de nós quando um pecado entrou no mundo. E aí eu não vou entrar no mérito, porque é pregação para outro tempo. O pecado, quando entra no mundo, ele quebra esse vínculo. Então o Senhor não pode mais estar com esse homem e essa mulher. Esse ser humano não pode mais estar com esse ser humano, porque Deus é santo. Fogo consumidor. Quando a Bíblia fala de fogo consumidor, a Bíblia está falando de uma fornalha. Você não pega esse microfone e chega perto do fogo, e porque ele está limpinho, significa que ele não vai queimar. Mas o fogo quer queimar o microfone? Não, mas é o que ele é. Ele queima. Deus queima o que é impuro. Deus quer queimar? Não. Deus quer queimar você? Quer queimar eu? Não. Por isso que ele enviou Jesus. Mas vai queimar. Então ele precisava tirar o homem dali. Tira o homem dali. Mas o desejo do relacionamento com o homem nunca terminou ali. Deus nos criou para relacionamento. Vocês acham que Deus ia abrir mão? Gente, se Deus teve todo o desgaste que teve para criar tudo, Deus ia abrir mão de mim e de você? Do ser humano? Deus não ia abrir mão, gente. Por isso que ele fez um novo e vivo caminho. Porque nós não podemos chegar nesse Éden de novo se não for por Cristo. Porque o pecado nos corrompeu. O pecado pegou aquela imagem e semelhança bonita, sabe? Justiça, lealdade, bondade, tudo aquilo. Criatividade para o bem. Não, agora a nossa criatividade é para construir bomba nuclear. Nossa criatividade é para fazer site ou para fazer página do Instagram para corromper crianças.
atividade. Então Deus, Ele não poderia deixar a sua criação destruída. Mas nós vamos colher as consequências daquilo que foi escolhido. O homem escolheu ouvir outra voz, que era a voz do inimigo, seguiu o inimigo, perdeu a conexão com Deus, a sua forma original ficou totalmente descaracterizada, então a nossa imagem e semelhança não é mais plena em Deus. Mas olha só que interessante. Vocês já ouviram essa frase? Nenhum homem é totalmente bom, nenhum homem é totalmente mau. Não importa o que a gente acha. Todo ser humano tem a imagem e semelhança de Deus lá dentro. Ah, mas o estuprador tem? Tem. Porque você pode ter certeza absoluta que tem alguém que ele ama. Tem alguém que ele se dedicaria. Porque esta é a distorção do pecado. Ah, mas aí é demais. É demais. Não é demais não, gente. Jesus estava ali na cruz, pegou um ladrão que ele tinha acabado ali de conhecer, meu filho. Crê, então bora. Se arrependeu, bora. Né? Então essa nossa imagem totalmente distorcida, sendo usada para o mal, Deus precisava corrigir esta indefinição que nós nos tornamos. O caos. Lembra que lá no começo nós lemos que a terra era sem forma e vazia e havia escuridão. A palavra escuridão ali cabe o caos, tá? Original. Mas não é o caos de guerra, é o caos de desordem. O caos não é o caos de desordem, é o caos de algo que ainda não foi equilibrado, organizado, sabe? É como a gente vir aqui, colocar todas as coisas que nós temos aqui na igreja, colocar aí no meio. É um caos ruim? Não, só precisa organizar. Então, esse caos é o caos que está falando lá, a escuridão que está falando lá. Não o caos que nós vivemos hoje. A guerra, a fome, o egoísmo, o desrespeito, a imoralidade, as ambições, as brigas, os ciúmes, a raiva, a inveja, os vícios. Isso tudo foi o que nós nos tornamos. O mau uso de tudo que Deus criou. Que nós hoje venhamos lá pensar melhor como é que nós lidamos com aquilo que Deus nos deu e com o próximo, que é a imagem e criação de Deus. Tudo despedaçou. Infelizmente, né, gente? Vamos lá abrir Romanos 8? Gente, eu trouxe minha Bíblia, mas eu não vou abrir nela não, porque eu coloquei tudo aqui, tá? Mas é para vocês verem que a minha Bíblia está aqui. Romanos 8, 28. Deus não iria deixar que a coroa da sua criação, com quem ele compartilhou da sua imagem, que deu forma semelhante a ele, viver no caos eterno. Então Deus vem para restaurar o governo e o relacionamento. Deus vem nos tirar desse lugar de desprezo. Deus vem restaurar a nossa imagem e semelhança. Então, você aí dentro que acha que é um Zé Ninguém, que acha que é a pulga da pulga da pulga do cavalo, do cachorro. Não. Você tem dentro de você, você carrega com você a imagem e semelhança de Deus. Ou como muitos falam, do grego ou do latim, a imago Dei. Nunca sei se é do grego ou do latim, mas é bonito falar também, né? Então, vamos lá. 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Vamos parar aí? Vamos já desmistificar uma coisa? Ok? Vamos parar de tirar texto do contexto? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ah, então, eu estou saindo da minha casa, aí por algum motivo o pneu furou, e aí eu já falo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. É bonito, né? Sim, Deus nos dá livramento. Lógico que dá. Mas não vamos tirar texto do contexto?
porque senão a gente nunca aprende. A palavra não está falando sobre isso, ok? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E aí nós vamos trocar esse propósito, que são chamados de acordo com o seu sentido. Lembra? Nós temos um sentido. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos dotou de governo e relacionamento. Nós temos um sentido, o propósito nosso. Só que aí todo mundo se perde nesse versículo, não leu de baixo. Vamos ler de baixo? Pois Deus conheceu de antemão e os predestinou para se tornarem a imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro dentre muitos irmãos. Então, resumidamente, o que isso aqui está dizendo? Que tudo Deus faz, caminhos para nós cooperarem com a nossa vida, no sentido de nós nos tornarmos novamente a imagem e semelhança de Deus, que é a imagem e semelhança do seu Filho. Porque nós perdemos, nós somos descaracterizados, mas Deus fez um novo e vivo caminho para que nós fôssemos caracterizados novamente, a imagem e semelhança de Deus. Aí eu vou compartilhar com vocês um testemunho. E vou compartilhar, não é para me gabar, é para vocês entenderem. Ontem, toda a pregação que foi feita aqui, tudo que foi falado, os louvores que foram cantados, hoje de manhã, eu fui na feira de orgânico. E todo mundo sabe que a feira de orgânico, você paga numa bananas, que você paga 3, 4 reais, você vai pagar lá 15. Né? Mas eu vou para comprar verdura e tomate, porque são duas coisas que eu acho que não dá para abrir mão. Eu preciso ser orgânico. Enfim, fui lá comprar. E a feira é só de orgânico. Chegou uma mocinha lá, daqui a pouco eu vejo aquela criança pegando. Ela chegou com 4 crianças. Um rapazinho de 15 anos, mais 3, pequenininho, cotoquinho, e uma barriga. Chegou, olhou para mim e estava lá os filhos dela catando do lixo pastel que alguém jogou fora. O que a imagem e semelhança de Deus vai fazer nessa hora? Fingir que não viu? Eu governei. Eu fui sobre a vida daquela moça, catei aquela moça, conversei com aquela moça, descobri isso tudo sobre a vida dela e dei o que ela precisava naquele momento. Gente, vocês só vão ver aquelas crianças rindo? Coisa mais linda. Como é que vocês acham que Deus sente nessa hora? Quando a gente passa batido. Nós não estamos governando. Sabe? É lógico que eu e o Fernando, pastor Nilson, pastora Dayana, nós estávamos conversando justamente, Cris também, a gente conversou, a Érica esses dias, sobre essa galera que vem pedir aqui na porta, bate aqui na porta, que é tudo drogado, gente. Eles vêm aqui, vocês dão 1 litro de leite, ele vai para a boca, ele vende 1 litro de leite. Então a gente vai fazer um bem bolado, né, pastor? Vamos fazer um bem boladinho aí para que os voluntários saibam como se comportar nessa hora, para a gente não dar munição para a droga, né? Então é óbvio, a primeira coisa que aquela moça fez, aqui meu endereço, eu não quero dinheiro, eu só quero uma comida, uma fruta, alguma coisa, porque meus filhos não têm que comer. Então ela me pediu dinheiro. Então eu dei para ela, que eu precisava e dei a mais, porque ela não me pediu. Okay? Aí o que a gente faz? Não pode ser burro também, né? A gente tem que ter discernimento de espírito. Eu e Fernando aqui em Maringá, a gente já se lascou quantas vezes, porque a gente vê com o coração todo aberto. E tudo bem, Deus vê isso. O que a pessoa vai fazer é que nem quando fala, não vou dar dinheiro para a igreja para o pastor, que o pastor vai roubar meu dinheiro. Ô, meu bem, você dá. O que o pastor vai fazer é o problema dele. Depois ele vai se ver com Deus, né, gente? Vamos amadurecer isso aí. É o que está dentro do seu coração. Ok? É isso que Deus olha. Não é o valor da oferta. E nem para quem você dá. Enfim. Então, essa moça, isso é uma coisa que a gente precisa ter como prática. Não deixar de fazer, mas pedir sabedoria a Deus para ser imagem e semelhança
para quem Deus colocar no nosso caminho. E às vezes Deus pode colocar um drogado mesmo. E você dá um litro de leite para ele sair daquele litro de leite com tanta culpa na cabeça que ele não consiga mais trocar pela pedra. Entendem? Então, gente, Deus fez um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Olha, eu não sei, você não sabe, e a verdade é que nenhum teólogo realmente sabe. Por que precisa ter derramamento de sangue? Tem um monte de ideias do que pode ser, mas a Bíblia não é específica sobre isso. Mas tem que ser. Foi assim que Deus fez? Foi assim que Deus entendeu o que tem que fazer? Por quê? Não sei. Com clareza? Não sei. Eu posso ter uma ideia. Mas eu não posso vir trazer aqui uma teologia a partir disso, ok? Mas Deus escolheu que fosse assim. A Bíblia vem dizer que maior amor tem aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida pelos seus inimigos. Porque todo aquele povo que estava gritando Barrabás, Barrabás, Jesus morreu por aquele povo. Jesus não morreu pelo teu pecado de hoje. Jesus morreu pelo meu e seu pecado de ontem, hoje e amanhã. Então essa coisa de, meu Deus, eu pequei e agora, ai Deus, agora eu não vou mais para a igreja, agora eu vou morrer, agora minha conexão com Deus acabou. Não acabou não, o vivo caminho está aí. Está aberto. A porta aberta está e o perdido encontrou lá. A mesa posta está. Sempre vai estar. Então, hoje nós vamos sair daqui entendendo que nós temos uma forma, ok? A forma de Deus. Não importa o quanto você seja nervosinho, bravinho, chatinho, a forma de Deus está aí dentro, tá? Ela foi descaracterizada? Foi. Por isso que você é nervosinho, bravinho, chatinho, ok? Mas o Espírito Santo foi derramado sobre nós quando Cristo se entregou na cruz. Ele derramou seu sangue, o sangue dele está aí para cobrir o teu, o meu pecado de hoje, amanhã e eternamente. Até Jesus voltar. Porque nós vamos pecar até Jesus voltar. Ai, não. É de glória em glória, de vitória em vitória, até se tornar dia perfeito. O ser humano é isso aí. A construção é essa. Mas, isso é. Hoje que eu peco, amanhã eu não peco mais. Mas às vezes pode ser que eu peque de novo. Né? E para isso o sangue de Cristo está aí para nos lavar. Mas primeiro nós precisamos entender, temos uma forma. Deus nos chamou para governar. Deus nos chamou para relacionamento. E o único caminho para esse relacionamento, para nós voltarmos lá para o Éden, é através de Cristo. Como? Aí nós entramos naquele, gente, chapão, né? Leitura bíblica, oração, palavra. Porque não adianta. Gente, não adianta. A gente vai continuar dando murro em ponta de faca. Poxa, as pessoas falam assim, eu não consigo orar. Orar é difícil mesmo, sua carne não quer. Mas experimenta aprender a Bíblia. Se você não vai botar o joelho no chão quando você vai ver, você está lendo. Você está orando a Bíblia. Você não está orando mais. Deus, transforma meu marido. Deus, meu marido, meu marido, meu marido. Deus, amanhã, meu marido. Depois de amanhã, meu marido. Depois de amanhã, meu marido, meu marido, meu marido. Cara, a Bíblia fala que antes que a gente abra a boca, Deus sabe que a gente vai pedir. Mas a Bíblia também fala que a oração do justo pode muitos de seus efeitos. Então, ou seja, se eu interceder pela vida do outro e não mais pela minha, Deus vai estar cuidando da minha. Então, vamos aprender a palavra? Vamos? Vamos parar de esperar só a palavra daqui? Vamos ler em casa? Vamos? Quem levanta a mão aí? Gente, olha só. Todos os dias que eu vou orar, eu quero orar. Não, né, amiga? De jeito nenhum, né? Todos os dias que eu vou ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia. Não, né? Gente, nós não somos diferentes. Quem olha para nós e acha que nós somos diferentes, deixa eu falar uma coisa. Às vezes a diferença está num ponto só. A gente estudou um pouco mais, se empenhou um pouco mais. Mas não quer dizer que dentro da nata da igreja não tem alguém que se empenhou muito mais do que eu. Mas não está aqui em cima. Está
na rua, está evangelizando, né, Oswaldo? Vocês ouviram Oswaldinho? Gente, que desenvoltura! A gente foi embora conversando na sexta-feira. Ele é um evangelista, gente. Ele é um evangelista. A alma dele clama por isso. E vai nos ajudar a fazer teatro de rua. Vamos, tá empolgado ele. Então, irmãos, não somos diferentes. Somos farinha do mesmo saco. E pecamos nas mesmas áreas. Às vezes uma área diferente, vai. Eu não sou tão soberba assim. Mas amém. Vocês entenderam? Amém? Olha, eu escolhi uma música hoje. A gente vai cantar segurando, porque a gente não sabe a letra dela toda, sabe? Mas eu acho que ela descreve tão bem tudo que foi falado aqui. Então, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Entenda a própria Escritura. Se vocês forem ler lá o Antigo Testamento, vocês vão ver. O povo ficava aí de pé para adorar. O povo batia as palmas. Ah, detalhe, quem tem dificuldade de levantar as mãos, ó, o povo levantava as mãos em rendição de adoração. Ok? Isso! Você é o espelho no coração, amo. Chegou aqui, era assim, ó. Aí daqui a pouco era assim, aí daqui a pouco foi assim, aí daqui a pouco estava assim. Eu vi isso. Isso é o poder do Evangelho. Isso é o poder do Evangelho. Então, preste atenção na letra. Se vocês conhecerem, canta junto. Mas presta atenção com temor. Deus nos ama, Deus fez um novo caminho, mas Ele ainda é Deus. Deixa eu grudar aí com você. Ah, não vou colocar aqui. Não. Solta a letra, tá? Desde o princípio, Deus criou, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, do caos a luz fez surgir. E ao meu falar, há 100 milhões de estrelas brilhantes, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também.
Vejo 8 bilhões de formas de amar. Somos 8 bilhões de pessoas. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu faria 100 bilhões de vezes mais. Oh, teu amor, Senhor. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa só pra trás. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Amém, irmãos. Foi um prazer enorme poder ministrar essa palavra no coração de vocês, viu? Meu coração se alegra. Pastor? Amém, meus irmãos. Palavra poderosa, que nós venhamos aí refletir sobre ela, que o Senhor possa trazer ainda mais revelação ao nosso coração. Amém? Então eu quero abençoar a vida de vocês. Foi muito bom esse tempo de estarmos aqui na presença de Deus. Da mesma forma como o Senhor nos trouxe em paz, que o Senhor nos leve em paz. Que a sua semana seja uma semana abençoada. Que a sua semana seja uma semana repleta de muitas conquistas, mas que o Senhor venha te fortalecer diante das lutas também que vão aparecer. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se despeçam dos irmãos, abençoando a vida deles, em nome de Jesus.